E a princípio o Sampaoli fez uma série de indicações e depois, quando a negociação foi avançando, houve esse filtro. Então o Santos falou, isso aqui não dá, isso aqui eu não gosto. Então o Santos tinha opções para cada posição, perguntou para o Sampaoli quais eram as prioridades e falou, isso aqui eu não posso, mas isso aqui eu posso. Você gosta? Gosto, vou atrás. Isso aqui você gosta? Gosto, vou atrás. Então o Santos encaminhou zagueiro, volante e atacante. E por que o Santos não contratou? Porque não tinha certeza que o Sampaoli viria. Não faz sentido, porque era o Sampaoli quem estava indicando. Se você contrata e não fecha o Sampaoli, o próximo técnico ia ter que herdar indicações de outro treinador. Então, nessa reunião que começou às 5, uma reunião virtual entre a diretoria do Santos e o Sampaoli, o Santos estava convicto de que ia contratar, porque tinha encaminhado 3 reforços que o Sampaoli queria. Abriu a reunião e falou, e aí, ó, conseguimos, bora? Ele falou, mas isso eu não quero. Isso eu não quero mais. Esse é o grande ponto que... Esse eu não quero mais. E aí, o Santos tinha um zagueiro que ele queria, um volante ele não quis mais. E aí, vou dar um bastidor para vocês importante dessa negociação de ontem, da reunião de ontem. A Gabi tem as apurações dela, acho que a gente vai se complementando ao longo da live. O Sampaoli tinha um volante indicado, que trabalhou com ele anteriormente, o nome de confiança do Sampaoli. O Santos foi e viabilizou o nome. Aí o Sampaoli foi e falou, não quero mais esse, quero esse aqui. É o mesmo valor, pode ligar para ele. Imagine, no meio da reunião virtual. Tá bom, já ligo, daqui a pouco eu te ligo, beleza. Ligou. O empresário falou, ele não quer vir pro Brasil. Aí o Santos voltou pro Sampaoli e falou, e aí, Sampaoli? Ele não quer vir pro Brasil. Aí o Sampaoli falou, não, ele quer, pô, vou ligar, calma aí. Aí o Sampaoli ligou de volta e falou, putz, é verdade, ele não quer não. Esquece, volta pro anterior. E foi assim o papo inteiro. No final da reunião, de novo, o Santos ficou perto de 3 opções do Sampaoli, que estavam mais ou menos dentro das condições financeiras do Santos. Hoje, a reunião continuou. E o Santos foi dormir ontem acreditando que ia dar certo. E o próprio Sampaoli também. A gente vai trazer isso para vocês. Hoje, o Sampaoli falou, se vocês não trouxerem o Bakambu, eu não vou. O Bakambu, eu vou trazer a informação certinha para vocês. Tá até aberto. Cédric Bakambu, atacante do Betis. Ele é franco-congolês, 34 anos. O Sampaoli falou, sem o Bakambu, eu não vou. E o Santos falou, eu não posso contratar o Bakambu. Não temos condições de contratar. Não, é sem ele eu não vou. Depois de já ter 3 nomes pré-acertados. Já ter um atacante indicado por ele. Ele quis outro atacante. E aí, nesse meio tempo de vou tentar, não dá, é muito caro, não volta, veio o Sampaoli e falou, tem um volante. Matheus Jesus. O Santos falou, não é possível. Matheus Jesus, eu vou também pegar os dados dele aqui. Ele jogou no Santos, teve uma passagem hiper discreta, tem 28 anos, virou camisa 10. Ele tá no futebol. Ele tá no Vevaren Nagasaki, da segunda divisão. Teve passagem pelo Santos, tá? Então, uma passagem discreta pelo Santos. Vevaren Nagasaki, segunda divisão do Japão. O Sampaoli indicou esse jogador. E aí, foi a vez do Santos falar, não quero. É um nome que não... Um nome que já foi oferecido, que os analistas já recusaram. Eu não vou passar por cima de todo o meu departamento de análise para trazer um jogador só porque você quer. Aí o Sampaoli falou, sem o Matheus Jesus eu não vou. E aí foi indo sem ter um limite. Né? O Sampaoli numa posição acima, porque ele sabe que o torcedor do Santos quer o Sampaoli e apenas o Sampaoli. Então o Sampaoli estava, primeiro, querendo aquelas opções. Quando o Santos viabiliza, ele fala, não quero mais. E depois ele vem com uma opção que só ele quer. E aí o Santos falou, cara, chega. Calma aí. Aí se reuniram, Alexandre Matos, o presidente Marcelo Teixeira, falou, não dá mais. A gente fez tudo o que ele queria. E o Santos gerou um desgaste no mercado, porque a partir do momento que você negocia, fica perto de contratar, teve um jogador, por exemplo, que estava para chegar, se me liberarem aqui durante a live eu conto, porque as fontes às vezes pedem off, porque numa dessas o Sampaoli indicou, o Santos não conseguiu agora, mas o novo técnico quer, e aí se a gente vazar aqui atrapalha. Então, aos poucos a gente vai se entrando, porque foi tudo muito rápido. Sim. Teve um jogador que o Santos estava acertando, e aí o Santos falou, calma aí, o Sampaoli te pediu, vou avisar ele, se a gente fechar o Sampaoli, você vai. Esse jogador avisou o presidente do clube dele. Que não ia mais que não queria, não vou jogar porque eu vou me machucar. E agora esse cara não vem mais, teoricamente. Então o Sampaoli mexeu em muita coisa para no final, depois de muitas exigências dele, muitos pedidos, muitas concessões, ele pedir um cara que não tem como o Santos trazer e um cara que o Santos não quer trazer. E aí o Santos falou, beleza, obrigado, encerradas as negociações. Pouquinho antes da live, eu e a Gabi estávamos no telefone. Nossa, mas foi por muito pouco mesmo. Senão a gente teria que atender o telefone durante a live. Passando pelas mensagens de vocês,
há um remeleixo aqui nesse chat, parte dizendo impossível, parte dizendo, meu Deus, que clube maluco, que São Paulo é maluco. Tem muitas partes doidas aqui. Nossa, tem mais coisa aqui. Tem algumas. Meu Deus. O Felipe Zuri desabafa e fala assim, eu não vou dizer que não acredito na fonte de vocês, mas é muito difícil acreditar que o Santos está certo nessa história. O clube que só faz cagada agora é o certinho. Eu acho que tem dois lados e não existe certo e errado dentro de uma negociação necessariamente. Eu acho que existe postura. O São Paulo realmente é reconhecido por esse cara instável dentro de negociações, né? Tanto que na época do Pérez também aconteceu coisas muito parecidas nesse sentido dele dizer uma coisa e daqui a pouco falar, cara, eu não quero mais. Ou, não, eu quero muito esse, então vai atrás, eu não quero saber, não fala comigo até você contratar esse cara. Ele é esse cara de instabilidade em questão de negociação de fato. É um histórico antigo que ainda é um pouco recente pelo visto, porque acontece e se repete nessa gestão. Então, podemos falar com propriedade do perfil Sampaoli dentro de negociações. Ele é esse cara exigente, mas também confuso em questão desses pedidos, porque a partir do momento que ele pediu nomes realmente muito descolados da realidade, eu não sei se você quer abrir algum, mas existiram nomes realmente muito descolados da realidade. Tem vários nomes, eu não sei, nem a Gabi. Uhum. O que eu soube que foi usado como argumento para o Santos, pelo Santos, nessa ligação para mim, foi o Bakambu e o Matheus Jesus. Esses são os nomes que eu posso falar para vocês. Um era inviável e outro seria super viável de trazer. Mas Se o Santos quisesse fazer qualquer coisa pelo Sampaoli, traz o Matheus Jesus. Além de outra coisa, tem uma questão da vida pessoal do Matheus Jesus na última passagem pelo Santos, uma questão extra-campo, que fez o Santos negociá-lo rapidamente naquela questão, e que o Sampaoli foi informado dessa vez, não tem como trazer o Matheus Jesus, ele deixou alguns problemas aqui, não, eu quero. Pô, não tem como, esquece, vamos desistir. E aí foi escolha da direção, tá? Aí sim vocês podem falar, sim, a diretoria errou por não trazer o Matheus Jesus. Isso é concepção de vocês, porque tinha condição. O Matheus Jesus não é um cara caro, mas não tinha de acordo com o que a mentalidade da diretoria tinha para reforços, tá? O Prosa Santista também mandou um superchat aqui, ó. Ele falou: o que parece? O Sampaoli usou o Santos de vitrine para recolocar seu nome no mercado e começou a colocar condições cada vez mais impossíveis para não vir. Também é uma forma de visualizar essa negociação. Uma possibilidade. Eu acredito que não, viu, Prosa? A gente vai reforçar o que a gente conversou ao longo desse processo de negociação com o próprio Sampaoli, tá? Nós dois temos acesso via e-mail com o Sampaoli respondendo, então não pareceu para nós que ele não queria vir necessariamente, mas eu acho que conforme ele se sentiu nesse poderio de eu posso pedir quem eu quiser, você tem que atender minha exigência, porque senão eu não vou, ele não esperava o Santos desistindo no meio do caminho. Eu acho que ele trucou. Ele trucou, também tem essa impressão. Ele trucou porque, tudo bem, o Santos pode ir atrás do Vojvoda, que eu acho que é um nome de aceitação menor, mas bem aceito. Absurdo. Mas o Sampaoli, gente, foi gritado no Morumbi durante uma derrota pro Vasco. É o nome que a torcida vislumbra, que sonha. E acho que, sei lá, terceira ou quarta vez que a gente vê o Santos tentando o Sampaoli. Então o Sampaoli se colocou numa posição de que eu volto, e o Santos vai fazer o que eu quiser. Então, mas o estopim foi essa de hoje. Dele insistir, falou, se não, eu não vou. E aí, tipo, o Santos falou, cara, não posso fazer. O Santos já estava entendendo que estava no limite financeiro pelo Sampaoli. A frase que eu ouvi, gente, para vocês terem uma noção, foi: nós não estamos conseguindo pagar salário direito. É um grande esforço. O que a gente faria pelo Sampaoli era um investimento. A gente entender que o Sampaoli ia vir, resolver, e aí sim melhoraríamos as receitas para resolver esse problema financeiro que a gente está criando agora. Entende a questão? É mais embaixo. E aí o Santos falou, cara, a gente foi. Desde domingo, era basicamente Sampaoli. Outras pessoas da diretoria pensaram em alternativas, mas os mais influentes, o presidente Marcelo Teixeira e o diretor Alexandre Matos, viveram pelo Sampaoli. Foi um desgaste super grande, o Matos já conhecia o Sampaoli do Atlético Mineiro, teve também seus arranca-rabo lá, mas o Sampaoli parecia, por isso que eu acho, Prosa, que ele não fez para se valorizar. Eu acho que ele queria de verdade vir pro Santos. Então, no início, quando a gente vê a imprensa de fora confirmando, a gente trouxe essa narrativa também de uma forçação de barra do lado de lá, porque inicialmente todas as confirmações vieram da imprensa de fora, deram essa negociação como avançada, teve jornalista do lado de fora que até como acertado deu. Então, naquele momento, até eu usei esse cenário de, cara, ele tá em baixa, ele sabe que o Santos quer muito ele deu a entrevista para o Merlo no meio da semana também, falando da possibilidade, da felicidade de voltar ao Santos, mas ponderando que reforços sempre foi um ponto mais alto dessa negociação. Então, hoje eu não vejo mais esse cenário de tentar alavancar a sua própria carreira usando o Santos. Eu acho que ele sonha realmente com esse retorno ao Santos, ele quer fazer essa segunda passagem do jeito correto, e, enfim, trazendo nomes absurdos junto com ele para conseguir desenvolver esse trabalho.
Mas tem um ponto importante nessa negociação também, e aí a gente começa a adentrar um pouco as conversas que a gente teve com o próprio Sampaoli, sobre os reforços recentes do Santos, né? Então, Mike, Igor Vinícius, Arão e Cabaleiro. Esses nomes, pelo Sampaoli, de acordo com o que ele falou para nós, foram nomes que não conseguiram fazer parte dessa janela de uma forma positiva, não foram úteis o suficiente nessa janela. Então, consequentemente, ele praticamente anula a janela feita recentemente pelo Santos e volta a buscar nomes, se apoiar em nomes completamente descolados da realidade financeira do Santos para resolver esses nomes que ele não aprovou, enquanto ele não estava no clube. Então, também é um ponto importante dessa negociação. Acho que a gente vai falar bastante de Sampaoli ainda. Fiquem aqui, obrigado pela audiência histórica aqui da live do Santos. Antes, só para a gente encerrar esse assunto Vojvoda, tá? Que são informações preliminares. O que a gente tem? O Santos descarta o Sampaoli e liga para o Vojvoda. E o Vojvoda topa conversar numa reunião virtual. O Vojvoda está descansando de férias na Argentina. O Vojvoda já havia avisado, não apenas ao Santos, mas outros clubes como Grêmio, Bragantino, que procuraram ele recentemente, que ele não aceitaria nenhum projeto agora, que a ideia dele é descansar e pensar em 2026. Por causa do Santos, pela grandeza do Santos, o Vojvoda topa uma reunião com a diretoria e diz que está aberto a analisar a proposta, mas reforça essa ideia. Falou, cara, vocês podem tentar me convencer. Não estou falando aqui de dinheiro, tá? Mas de projeto, de ideias, porque é o Santos do Neymar. Eu acho que isso balança treinadores, por mais que a situação do Santos seja difícil. E são perfis muito diferentes, tá? Dessa vez é uma negociação zerada que não necessariamente se apoia em reforços. E aí o Santos iniciou essa negociação que você quer, você topa. Cara, não sei se eu topo, mas eu não descarto. Então, beleza, vamos pensar aqui, vamos te fazer uma proposta. Esse foi o combinado antes da gente entrar aqui. Se o Santos está conversando com o Vojvoda agora, se foi falar com outro, a gente não sabe porque a gente está aqui ao vivo com vocês. Mas para encerrar um pouco esse assunto do Vojvoda e falar mais do porquê o Sampaoli não vem, o Santos iniciou sim uma negociação com o Vojvoda após avisar o Sampaoli que ele não virá. Eu ouvi claramente, de forma taxativa, o Santos descarta Sampaoli. Se o Sampaoli voltar atrás, não quero reforço. O Santos avisou ao Sampaoli que descartou e foi procurar o Vojvoda. A reviravolta é bem difícil. Que era um nome querido pelo clube desde muito tempo. Das outras vezes o Santos também procurou e o Vojvoda disse não para o Santos e para um monte de clube. Cabe ao Santos, nesse momento de pouco dinheiro, de proximidade da zona de rebaixamento, de 6-0 do Vasco, que tinha invasão de torcida organizada, tentar convencer um cara que não gostaria de ser convencido agora. Mas vai que o Santos é muito grande e pode fazer isso. Mas por enquanto é o que temos de informação. Não foi feita uma proposta ao Vojvoda, o que houve foi uma reunião para perguntar se ele está disponível. E ele falou, mais ou menos, mas faça uma proposta e o Santos vai pensar nisso. Agora o Santos tem que se estruturar, entender qual é o momento financeiro novamente. Se realmente está disposto a dar um passo perto do que a perna alcança, tem que vir com nomes robustos, né? Porque é inegável, independentemente de Sampaoli, que o Santos precisa de nomes, principalmente no setor defensivo e no ataque. Meio campo tem um Arão que a gente ainda não viu estrear direito. Então, assim, de fato, os pedidos do Sampaoli em relação à noção e sensibilidade de urgência para esses setores faz sentido. O que não faz sentido é ele pedir nomes completamente surreais, mas o ponto é, para chegar ao Vojvoda, o Santos tem que chegar com um bom nome de zagueiro, um bom meio-campista e um bom centroavante, ou no mínimo 2 zagueiros e um centroavante, na minha visão. E tem uma questão importante nessa história de zagueiros. O Sampaoli, desde o começo, falou, precisamos de 2. Só que ele entendeu que o Zé Ivaldo poderia ser uma alternativa para banco. E aí o Santos contrataria um zagueiro com status de titular para ser a dupla do Luan Pérez. Agora o Zé Ivaldo imagino que volte a ser um cara escanteado. O Zé Ivaldo estava lá de dedos cruzados para que o Sampaoli chegasse, para que ele fosse reintegrado. Porque nesse momento o Santos já avisou o Cruzeiro que não vai comprá-lo e o Cruzeiro estava buscando propostas. O Santos, a princípio, não queria nem zagueiro. Aí depois, com as lesões do João Basso e do Luan Pérez, se convenceu a buscar um zagueiro. Pela avaliação do Sampaoli e o 6-0 do Vasco, o Santos entendeu que precisa de mais jogadores. O Santos se convenceu a trazer um volante, um atacante e um zagueiro. Mas não nessas condições do Sampaoli. E aí, eu recebi mais mensagens aqui durante a live, que são mais argumentos do Santos pela desistência do Sampaoli. E aqui, até o que a gente falou até aqui foi checado de ambas as partes, tá? O Sampaoli, estava do Sampaoli admitindo que queria nomes fortes, eu ouvi o Bacambu do lado do Sampaoli também. A partir de agora, são informações que eu recebo apenas do lado do Santos, que não deu tempo de checar com o lado do Sampaoli ainda. Mas são argumentos que o Santos utiliza neste momento para não contratar o Sampaoli. Não é só questão financeira. Ele exigiu jogadores titulares de La Liga. Não dá para implodir o Santos.
E ele queria afastar jogadores, inclusive destaques da base, como Robinho Júnior e Gabriel Bontempo. Isso é um bom argumento. O Sampaoli teve dificuldade de entender o projeto do Santos, o projeto Neymar. Chegamos em todas as concessões possíveis e impossíveis. Aceitamos salário, comissão e várias contratações que ele pediu.